Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta por ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs reunidos na igreja Santuário de Nossa Senhora das Graças em Volta Redonda, irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, vivemos este último dia do mês de junho, consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês todo especial em que podemos, na verdade, alcançar mais entendimento da fé a partir da escuta da palavra, nos fazendo próximos daquele que diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, com o peso do seu fardo, eu vos darei descanso. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendemos do Senhor esta humildade, esta mansidão, no meio de realidades muitas vezes adversas, de tempestades, de ventos fortes, seja na vida pessoal, na vida em família. E lembremos aqui a celebração deste ano diocesano da família, pedindo a graça para enfrentar as tempestades da vida em família, com uma disposição maior de diálogo, que vem exatamente dessa relação mais profunda com Deus, na oração, na Eucaristia, na escuta da palavra. É em Deus e com Deus que nós aprendemos verdadeiramente o significado do diálogo, do respeito dentro da vida em família, da capacidade da escuta, do falar com generosidade, do agir com paciência, vencendo aquela atitude de truculência, de afirmação pessoal que quer muitas vezes dominar e se sobrepor ao outro. É nesse mês também que nós vamos meditando melhor o significado dessa mansidão e dessa humildade, contemplando a fonte do amor, que é o Sagrado Coração de Jesus. Pedimos ao Senhor que aumente em nós essa capacidade de nos deixar revestir exatamente pelo amor, que é o laço da perfeição. É no amor que não tira, na verdade, embaraços da nossa vida, do amor que implica a doação de si, mais do que um sentimento, é uma atitude, é uma capacidade de entrega, é se revestindo deste amor na fonte do Sagrado Coração de Jesus, que a gente compreende melhor a vida em família. Pensamos então ainda hoje, Senhor, pelo mistério do vosso amor revelado no coração, ajudai-nos a desenvolver mais diálogo, ajudai-nos a desenvolver mais capacidade de amor em família. Como é belo este Evangelho escutado nesse último dia do mês de junho. Jesus entra na barca com os seus discípulos, e em seguida houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Na origem desse texto, a tempestade aqui é uma realidade profundamente forte, é uma realidade como se fosse um grande terremoto, como aquele que atingiu na última quarta-feira a Venezuela, de modo que aqui essa tempestade é dilacerante. Diante disso, o Senhor dormia. Os discípulos ficam incomodados com essa ação de Jesus. Parece estar indiferente
ao sofrimento que eles agora atravessam. Na verdade, todos, inclusive o próprio Senhor, está passando por essa tempestade. Mas a atitude é bem diferente. Enquanto eles ficam cheios de medo, apavorados, desconcertados, como se não tivesse de fato a presença de Deus junto deles, o medo que vence, por assim dizer, a fé, Jesus dorme. Não é um dormir da indiferença, do pouco caso, mas é o dormir de quem sabe que todas as tempestades da vida são assumidas, devem ser assumidas a partir de uma confiança, de uma entrega, de uma fé profunda. E a pergunta que Jesus Cristo faz é essa: por que tendes tanto medo? Por que vocês deixam que o medo vença a pouca fé que vocês têm? Nesta hora deveria ser de clamar, de ter fé, de ter confiança, de reconhecer que Jesus dormindo não está indiferente, mas como dizia São Roberto Bellarmino, nessa atitude do Senhor está a possibilidade do clamor dos seus discípulos que estão na barca, para fortalecer, na verdade, uma confiança, não se entregar ao medo, à desistência, ao apavoramento. E devemos então nos perguntar, diante das tempestades da vida, como se revela a minha fé? É uma fé fraca? É uma fé que coloca, na verdade, uma atitude de vida que coloca na frente o medo? Ou a fé de fato se revela robusta, forte, corajosa para o enfrentamento das dificuldades, reconhecendo que o melhor possuímos, esta presença de Deus que não nos deixa no meio das dificuldades, das adversidades. E ele aqui faz essa pergunta: homens fracos na fé. Então Jesus se levanta. Aqui é a atitude do ressuscitado, daquele que passou, ainda não aqui no texto, mas aquele que passou, sabemos bem, pelo mistério da cruz, pela grande tempestade, onde ali revelou a força do seu amor. Levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, vento e mar, que representam aqui as forças contrárias a Deus, a própria realidade que enfrenta a igreja em todos os tempos, no mar das realidades tão duras e adversas. Repito, ele acalma o mar, ameaçou os ventos e fez-se uma grande calmaria, e todos ficam admirados, perguntando: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É no meio dessa travessia tempestuosa que a fé se faz robusta, que a fé se faz verdadeira, perguntando sempre: não está Deus conosco? Não reconheço Deus no meio das minhas tempestades? E a primeira leitura parece mostrar o diferente, quando Amós, como profeta, grita no meio de um povo que é infiel, que confia numa aliança sem responsabilidade própria. Chega até a dizer: mas Deus não poderá deixar de nos atender, porque quem é que irá louvá-lo? Colocam, na verdade, uma expressão religiosa acima de uma necessidade de confiança, ritos e expressões religiosas que na verdade não implicam da parte deles uma fidelidade a esse Deus. Por isso há no texto essas palavras: ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor, quem não será seu profeta? A falta de escuta de Deus. É interessante também que podemos assim avaliar que aquela ação de Jesus no silêncio no meio da tempestade é para que os seus discípulos também escutem mais. O desespero, o medo, a ansiedade tão presente neste mundo implica numa derrota profunda, porque não se aproveita para, no meio da tempestade, contemplar a Deus, contemplar o seu silêncio que revela força, não pouco caso, não desprezo, não indiferença, mas do Deus que acompanha. Isso é fé. A fé não é: tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos,
É aí que a fé se revela verdadeira, para nos provar e nos amadurecer profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.